doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, mais uma vez conosco, o Dr. Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Muito bem, alegria de estar de novo diante dos telespectadores do programa Transição. Lembrando que o Dr. Alberto Almeida é médico homeopata e terapeuta transpessoal e tem o seu trabalho radicado lá na cidade de Belém do Pará, né, Alberto? Alberto, um outro tema hoje que nossos amigos de casa têm solicitado muito, né, é sobre a culpa e o auto-perdão. Então, o que vem a ser a culpa, Alberto? A culpa é uma experiência comum aos seres humanos no sentido dos ensaios que fazemos. Todos nós fazemos ensaios na vida de aprendizado. E quando fazemos um ensaio equivocado, nós nos ressentimos, experimentamos um desconforto porque não acertamos. Isso nós poderíamos dizer, assim bem coloquialmente, que é a culpa, que pode tomar uma proporcionalidade negativa quando ela se torna excessiva e, portanto, tóxica. Eu me senti frustrado, decepcionado diante de um movimento que eu fiz, de uma atitude, e experimentar esse desconforto é normal. Mas eu ficar fixado nesse desconforto, eu entrar para um movimento de autopunição, eu mergulhar numa atitude de autorreprimenda, eu resvalar para uma atitude de autoflagelação, isso já são mecanismos de lidar com o ensaio acerto-erro inadequadamente. Eu estou mergulhado numa toxicidade, numa culpa tóxica, e isso não é desejável. E arrependimento, Alberto, é a mesma coisa que remorso? Não. O remorso é a culpa tóxica. Allan Kardec fez um estudo extraordinário dessa temática no livro O Céu e o Inferno, aonde ele analisa a possibilidade do auto-perdão mediante a estratégia do arrependimento. Efetivamente, o arrependimento, ele se diferencia do remorso. O arrependimento é uma atitude na qual o indivíduo dá-se conta de que se equivocou, de que fez um ensaio e não foi feliz. É a atitude de poder perceber que não foi legal aquela postura, aquela fala, aquele comportamento. É diferente do remorso. O remorso é a atitude de se remoer, de ressentir, de ficar como se fosse numa rotatória. Eu fico rodando na rotatória e não sigo o meu caminho. É a água paralisada, pantanosa, que não me agencia crescimento, que não me prospecta, que não me faz avançar. O remorso é a culpa tóxica. O arrependimento é uma atitude de lucidez do ser, que ensaia e avalia que aquele ensaio não foi legal, não foi bom, não foi adequado. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, analisa com propriedade esse caminho que se deve fazer, utilizando-se do arrependimento em substituição ao remorso ou à culpa tóxica. O arrependimento é essa postura de eu conseguir ter consciência daquilo que eu fiz e reconhecer que não foi legal. Diz o codificador que se segue ao arrependimento a expiação, que é esse sofrimento interno que às vezes nós experimentamos em função daquela atitude ter tido consequências que temos que nos responsabilizar. E diz ele que nós completamos essa postura adequada face às nossas atitudes inadequadas ou infelizes com uma postura de reparação, significando, portanto, que eu preciso responder, refazendo as negatividades com positividade. Eu preciso repor a verdade, eu preciso me retratar diante do outro, eu preciso refazer um caminho mal feito. Então, o arrependimento, seguido desse movimento de expiação e
da reparação, ele substitui o remorso, que nada mais é do que essa culpa nociva que nos impede de caminhar e nos petrifica numa posição e que não nos permite que façamos o nosso movimento de aprendizado e de evolução consequente. E há pessoas que não sentem culpa, Alberto, em condição nenhuma? Há pessoas que estão desconectadas desse juízo, desse senso. São os psicopatas, os sociopatas. Eles estão tão desconectados de si mesmos que são capazes de matar a mãe e continuar vendo a televisão sentado no sofá. E a mãe está morta. Eles cometem as piores atrocidades e não se dão conta, do ponto de vista da sua sensibilidade, de que cometeram um crime ao ponto de poderem se ressentir, de poderem ajuizar que fizeram uma atitude inadequada. A sociopatia, que faz os matadores em séries, caracterizam uma patologia. Porque se é verdade que a culpa tóxica nos paralisa, a sociopatia, a negação completa da culpa, a ausência de conexão com esse sentimento de dar-se conta, de arrepender-se, ele representa um outro extremo extremamente patológico. Os sociopatas merecem ficar cerceados na sua liberdade, porque eles são capazes de lesar as pessoas mais queridas, em função de um transtorno que eles trazem no seu psiquismo, que quase sempre estão relacionados a outras vidas. Almas que delinquiram dramaticamente e renascem em profundo processo de desagregação mental, precisando do apoio da medicina, do cerceamento da sua liberdade, para que aos poucos esses indivíduos possam ir recuperando a capacidade da sanidade e de poder sentir a culpa nesse nível de normalidade, esse arrependimento que eles não sentem. Então é muito ruim quando encontramos uma pessoa que não é sensível ou é pouco sensível àquilo que faz e que se coloca de tal forma responsável que chama atenção, porque não faz conexão com o arrependimento. E qual a melhor maneira, a seu ver, de a gente lidar com a culpa, Alberto? É o caminho do perdão. Acolher de que nós somos seres em processo de aperfeiçoamento. Não somos perfeitos, muito embora estejamos na caminhada de aperfeiçoamento. Somos perfectíveis, mas não somos acabados. E nesse ensaio, nós cometemos equívocos. Então, precisamos acolher isso. Toda experiência, erro, é uma experiência de aprendizado, que significa dizer lição, que significa dizer acervo de patrimônio conquistado na vivência experimentada, que me dá a chance de perceber que aquele jeito não é adequado, que me comportar, falar, escrever daquele jeito, não faz sentido. Tratar o meu irmão, o meu filho, o meu pai, da forma que eu a tratei, não é a forma mais civilizada, não é a forma mais produtiva. Acolher a minha falibilidade e a possibilidade de aprender com o erro é a proposta de se lidar com a culpa na perspectiva que o Espiritismo se nos desenha. É o processo de poder ser, com a dinâmica do equívoco, do discípulo que errou e agora aprende com o erro e da próxima vez não comete o mesmo erro. E aumenta o seu patrimônio evolutivo. Esse caminho é um caminho de, portanto, receber a experiência erro como um aprendizado e, pelo perdão, alargar a possibilidade da indulgência para consigo próprio, de ser mais tolerante consigo mesmo, sem ser conivente, e poder aprender com cada experiência, ampliando o seu patrimônio evolutivo, também com os acertos, mas igualmente com os erros que nós cometemos. Quando persistimos no erro, aí surge um descompasso. É o aluno que repete. Porque o aluno tirar uma nota baixa, ter uma dificuldade numa matéria é normal. Mas quando o aluno repete rebeldemente uma lição, menospreza, descuida-se, é relapso, aí surge um sofrimento. Esse mecanismo é um outro mecanismo que vai levar à necessidade daquele que está diante desse fato a fazer uma mobilização muito mais profunda de amor, porque o perdão é filho do amor, para poder criar novas chances de reparar aqueles erros que cometeu reiteradamente, repetidamente.
Nós já abordamos isso em uma outra ocasião, Alberto, num outro programa que você esteve conosco, mas você acha que os espíritos sem esclarecimento podem nos induzir de alguma forma a erros e, sobretudo, a persistir neste pensamento culposo que nos leva a condições ruins para a nossa vida, Alberto? Há espíritos inimigos nossos de outras vidas, ou que não simpatizam conosco em função do nosso comportamento nesta vida, quando ajudamos alguém, eles se insurgem contra nós, e que desejam nos acabar, literalmente nos levar a nocaute. E para fazer isso, eles nos inspiram comportamentos menores, que vão se apresentando na nossa vida como equívocos, e eles vão nos estimulando a pensar de que nós não prestamos, vão nos inoculando culpas que, ensementando-se no nosso coração, vão se ampliando. E nós começamos a entrar num terreno perigoso de autopunição e resvalamos, às vezes, para outros comportamentos, na tentativa de reparar o mal cometido através de atitudes igualmente não respeitosas. Aí vem o autoflagelo, a autopunição, vem a autoagressividade e nós começamos a derivar para outros estágios de comprometimento, criando um campo de remorso, criando uma verdadeira cilada para nós mesmos, nas quais nós caímos nas mãos desses espíritos que lá embaixo, depois que vamos descendo a rampa, eles nos induzem a cometer delitos que nós não cometeríamos no estado de sanidade. Eles vão fazendo nós descermos a escada, degrau a degrau, até chegar numa zona pantanosa. Muitas pessoas cometem delitos graves, suicídios, por exemplo, não de uma forma pronta, imediata. Elas são pessoas normais, não têm ideias suicidas, mas começam a entrar, em função de um erro, num descaminho de remorso, e os espíritos ficam insuflando que a pessoa não vale nada, e a pessoa então vai se desencaminhando, e quando ela menos se dá conta, agora conectada aos espíritos infelizes, que a obsediam, que a interferem psiquicamente, eles conseguem agora sugerir o suicídio, que não era aceito numa primeira instância, agora começa a ser cogitado. E depois começa a fazer parte de uma ideação, de um planejamento, e depois surge como uma primeira tentativa. E às vezes, lograda em êxito letal, a pessoa desencarna. Então nós precisamos estar muito atentos, porque a culpa é uma tomada através da qual os espíritos infelizes se conectam para transformá-la em culpa tóxica, em remorso, e a partir daí tentar levar-nos a estados lamentáveis de comportamento social, emocional e espiritual diante da vida. Lembrando que nem tudo a gente pode colocar a culpa nos espíritos, né? Parte disso depende da nossa aceitação ou não dessas ideias que, de uma certa forma, são colocadas na nossa mente, né, Alberto? Efetivamente, como um plug, há uma parte que se conecta e há a tomada que recepciona. Se não houver encaixe, não há o processo da perturbação espiritual e os seus desdobramentos. Esse encaixe é feito pela sintonia. E essa sintonia que nós podemos fazê-la com os espíritos infelizes, nós podemos fazê-la com os anjos guardiães, com o nosso anjo de guarda, com o nosso espírito protetor, através do bem, da oração, da vinculação com atitudes nobres, leituras agradáveis, com as quais esses bons espíritos vão nos inspirando a que possamos nos acolher através do caminho do auto-perdão e não da punição. Através do caminho da autocompreensão, da autoaceitação e da reparação, e não através de uma atitude que possa representar autocastigo, autoflagelo. Os bons espíritos, se conectando conosco, nos ajudam a transpor os nossos próprios limites e nós vamos crescendo com o aprendizado do auto-perdão e com a experiência que nós vamos acumulando. Conectados, então, que estaremos com os benfeitores espirituais. Alberto, nossos agradecimentos a você. Esperamos contar com você outras vezes. Com certeza, as suas palavras de hoje foram bastante esclarecedoras para todos os nossos amigos. E os nossos amigos de casa, fica o nosso abraço. Esperamos a todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!